É porque eu tenho convicção da verdade. E a verdade não sou eu, não é os irmãos, mas é a Escritura, não é mesmo? Tá? Então, às vezes, por isso a gente fala com firmeza, e muito mais com firmeza, com alguns aí que estão enganando as pessoas. Nós temos que falar com firmeza mesmo. Mostrar para as pessoas que não estão aqui para brincar. Mostrar que nós estamos prontos aqui para ir na Escritura. Eu já convidei esses caras aqui, né? Já convidei eles várias vezes para vir aqui. Né? Mas aí sempre tem a desculpa, né? Porque não aguenta na Escritura, amado. Para que é melhor do que isso? Vamos supor, se você quisesse ser o cara, o dono da verdade, então não deixava brecha. Exato. Chegava aqui, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso aqui, acabou. Mas por que há um espaço? Para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, exatamente. Isso é bem colocado. Exato. É bem colocado. Porque de repente tem pessoas que nem estão na igreja, mas quer saber alguma coisa. E de repente vai falar, não, eu não posso perguntar nada para aquele cara. Pode, ué. Pode perguntar. Nem só pode, como deve. Como deve, porque... Assim como a gente também quer perguntar. Mas infelizmente nós não temos resposta. Isso. Infelizmente a gente não tem resposta. Só que eu acredito que as pessoas têm que perguntar mesmo. Por quê, amados? Porque esses caras eles não podem abrir qualquer passagem da Escritura. Eu, quando eu era do sistema, e eu já preguei nas igrejas que eu pertencia, e quando às vezes eu ia pregar nas igrejas, né? Quando eu ia pregar nas igrejas, tinha parte que eu folheava assim, deixa eu ver qual, eu ia preparar a mensagem, né? Lá sempre tem que preparar antes, né? Tem que fazer aquela exegese, aquele negócio todo. E eu folheava, falei, isso aqui eu não posso ler. Quantas vezes, irmãos? E tanto que eu pergunto hoje para qualquer um desses que pregam a palavra, eu chego e pergunto, eu tenho sempre ele pode não responder, ele fica em silêncio, né? Aos líderes ou pessoas que pregam. Eu falei assim, irmão, você já chegou uma vez de pregar na igreja e folhear e falar assim, isso aqui eu não posso pregar? Isso aqui eu não posso ler na igreja que eu vou causar problema? Peraí. Mas que tipo de problema? Se a palavra é a verdade, exatamente, se a palavra é a verdade, se a Bíblia toda é a verdade, se a Escritura é a verdade, por que eu não posso ler uma passagem dela que eu vou ter problema na igreja? Lá não é a casa da verdade, na é casa do Pai que eles falam? Lá não é onde é para falar a verdade? Por que não pode ler aquela passagem? Irmãos, aconteceu isso comigo centenas de vezes, irmão, não foi poucas vezes. Quantas vezes eu folhei no Pai, isso aqui, Deus me livre falar isso aqui na igreja. Já pensou ler um Atos 2 e 1 Coríntios 14, numa igreja dessas aí que vive todo mundo falando línguas ao mesmo tempo? Rapaz, os caras não vão gostar. Por isso que eles não lêem aqui. Eu gostaria que eles lessem. O que acontece? É desespero que tá pegando eles. É um desespero pelo seguinte. Por que é desespero? Porque eles não podem ler. Como eles não podem ler, eles ficam aqui bravos. O outro ficou rinchando igual um cavalo aqui domingo. Né? Não sei pra que aquilo. Eu não sei pra que aquilo. Não é verdade? Se eu tenho a verdade, eu vou aqui na Escritura e mostro pra ele na Escritura. Não é verdade? Beleza, pode me chamar do que quiser. Agora, provar que eu estou mentindo, isso aí ninguém prova. Ninguém chega aqui com a Escritura e lê a parte que eu estou pedindo para ler, já que eu estou errado, já que, né, que eu sou um herege. Ninguém chega aqui e lê. Você está entendendo? Então veja bem, então a tendência é o quê? É tentar desviar o foco, mas eu já peguei a questão, amado. Entendeu? Eles querem ficar bravos, querem criar confusão, para quê? Para que a gente possa desviar o foco e fazer da mesma forma que eles. Entendeu? Por mais que eu repudio a atitude desse cara, que chamou aqui não só a gente de vagabundos, mas outras religiões também de vagabundos. Isso, né? A gente prova, que a gente tem Rapaz, um cara desse merece respeito da sociedade. Respeito assim, não estou falando de ninguém fazer nada contra ele, mas respeito assim de uma pessoa de sociedade. O que vai passar para mim? Porque eu não estou buscando isso, eu estou buscando verdade. Exato. Ou sabe a verdade, porque pelo que eu vi as mensagens dos irmãos aqui, eu quero agradecer a todos os amados que mandaram a mensagem, choveu de mensagem aqui, irmãos. Entendeu? Moça falando, não é isso não, é isso, assim e tal, tentando questionar ele, entendeu? E aí ele falou que era mensagem ameaçadoras. Mentira, amado, todo mundo só perguntando na Bíblia lá, o que é na Bíblia e tal, não é verdade? Irmão, foi um dos que mandou várias mensagens. É, né? A resposta que eu tive dele, das várias mensagens que eu mandei, foi xingamento. Xingamento. Chamou nós de cão. Ah, vamos mostrar quem é cão hoje? Chamou Vamos? nós de cão. Boa ideia. É um tema bom. Vamos mostrar quem que é o cão hoje. Falou que nós era ladrão, roubador de Deus, roubadores. Então vamos mostrar isso aqui na Bíblia. Essa foi a resposta que eu tive dele. Mas irmão, ele falou isso e ele mostrou na Bíblia? É o único assunto que ele falou, a resposta que ele deu, isso foi: vocês são uns cão. Uns cão? Então vamos ver na Bíblia quem que é cão? Vocês vão se converter de verdade. Falou isso, né? Entendeu? Então vamos ver na Bíblia quem que é cão? Vamos ver, né? Boa para começar. Vamos ver quem que é cão? Eu vim aqui hoje, irmão, justamente para isso. Eu queria que o irmão mostrasse na Escritura quem realmente é o cão. Quem é o cão? Vamos lá para a Escritura. Porque isso. Eu fiz a pergunta para ele e a resposta que eu tive foi, várias perguntas que eu fiz, a resposta que eu tive foi essa. Foi essa aí, né? Então, agora nós era ladrão, porque nós não pagávamos o dízimo, mas nós era ladrão. Vamos ver quem que é os ladrão então, aqui na Bíblia. Vamos ver quem que é ladrão na Bíblia. Porque a gente morre na Bíblia. Você tá entendendo? Irmão, será que esses... Eu só perguntei
Porque o programa do cidadão, o nome que dá o programa dele fala, pergunte, que Ah. a Bíblia responde. É meio, é E as verdade. várias perguntas que eu fiz, não foi nenhuma fora da Escritura. Não foi pergunta pessoal. Foi fiz tudo na pergunta Escritura. dentro da Escritura. Foi tudo na Escritura. Entendeu? E ele não deu nenhuma resposta. Não deu, principalmente baseado na Escritura, não é verdade? Eu fiquei assim até meio triste. Naquele momento eu fiquei triste porque, poxa, eu simplesmente fiz uma pergunta. Uma pergunta, Ele me né? chamou de cão, de ladrão. Ô, Poxa, rapaz, cara, então vamos ver quem que é Se cão. não tem resposta, se ele não sabe a resposta, ou ele sabe o que responder, então não precisa ler a pergunta. Isso, né? nem leia. Melhor do que ficar xingando as pessoas. Poxa, Exato. eu nem conheço ele, nem ele me conhece, apenas fez uma pergunta. Uhum. Na melhor das intenções, não foi pergunta pessoal, não foi nada, foi pergunta dentro da Escritura. E não foi só irmão não, viu? Foi choveu de irmão. Eu quero agradecer aos amados. Não assim que tá me defendendo, não. Ninguém tá me defendendo, não. Não precisa me defender, não. Não peço defesa para mim. Estão defendendo o evangelho, irmãos. Verdade. Porque as pessoas, a verdade. É verdade. As pessoas querem chegar aqui, ó, leia na Bíblia então, amado. Nós somos cão, nós somos ladrão. Mostra na Bíblia. Que nós somos simples. É tão simples. É simples. Se É só ele- chegar aqui amanhã e ler, ué. Se ele tá certo, se nós Ensinar as estamos pessoas. errados, ele vem aqui e mostra. Não, Exato, na Escritura. Entendeu? E outra coisa, não adianta vir com o versículo fragmentado, um versículo aqui, outro ali, montar uma... Porque isso aí, meu amigo, quem faz isso aí... Rapaz, você acredita que tem tantas seitas por aí que eles usam a Bíblia? Mas por quê? Versículo fragmentado. Nosso não, é a Bíblia em contexto. O nosso negócio é Bíblia em contexto, é Escritura em contexto. Né? Até o irmão Rubens ele fala sobre essa questão de diferença de Bíblia e Escritura. O jeito que ele fala, as pessoas pensam que ele está falando contra a Escritura. Na verdade, ele fala o seguinte: olha, a Escritura não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha epígrafe. Para quê? Para que as pessoas não fiquem só com um versículo, mas lê todo o texto e entendam o contexto. Bom, vamos lá. Eu vou começar então, amados, mostrando para esses caras quem que é os cães e quem é que condena os outros de roubadores, para começar, na Bíblia. E nós vamos ter que ter um tempinho depois para também responder uma pergunta aqui pro Alan, que ele quer saber sobre feitiçaria. E aqui a Bíblia responde, a Escritura responde, nós vamos ter que responder Então, pro irmão, vamos lá. com toda a educação, mostrando na Bíblia, não é verdade? Então vamos lá, porque aqui a gente não esconde nada, pode mandar pergunta. Então vamos lá, se a gente não souber, a gente vai buscar na Escritura, é claro, com certeza. Bom, Isaías, vamos lá, Isaías é um profeta, um dos maiores profetas aí que profetizou a vida de Cristo. Vamos ver quem são os cães? Aí os caras que a gente tá falando mal, não é, meu irmão, que a gente tá falando mal. É porque tá na Bíblia, tá? Eu tô lendo aqui, pega aí sua escritura, Isaías 56, vamos ler do 10 em diante, 56, 10, 11, tá? Que vai mostrar pra gente, tá? Quem que é o cão, quem que é o cão que ele fala aí. Vamos ver na Bíblia, na escritura? Então vamos lá, ó. Isaías 56, 10 em diante, olha. Todos os seus atalaias, tá? Todos os seus atalaias. O que são atalaias? Sentinela, vigia, né? O significado, né? De onde se vigia, né? Onde se vigia alguém, eram os atalaias, né? Os vigias da época. Bom, e aqui continua assim. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, nada podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. O que é tosquenejar? Ô, meu amigo, cochilar, fica só de boa, perna pra cima, deixa os irmãos nos sustentar, não é verdade? Então, ó, todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, nada podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Vamos ver quem são esses? Estes cães são gulosos, não se podem fartar, eles são pastores que nada compreendem. Ué, Quer que eu leia de novo, irmão? Faz favor. Vamos ler de novo, meu ler irmão? de novo. Vamos ler de novo? Eu estou lendo escritura, amado. Ah, tá falando mal da gente. Não, tá aqui. Isaías 56. Abra sua Bíblia aí, amado, você que está na sintonia. O 10 e 11. Todos os seus atalaias são cegos. É aquilo que Jesus falou. É cego guiando cego. Falou para os fariseus, líderes. É os líderes da época. Hoje é os mesmos. Eles não amam tosquenejar, fica de boa, a igreja sustenta. Não é assim? Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos. Obrigado, irmão. Não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar, descansar, né? Ficar de boa. Né? E esses cães são gulosos. Eles são gulosos, esses cães. Não se pode fartá-los. Não se podem fartar. E eles são pastores que nada
compreendem ou sabem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. São gananciosos. Peraí, irmão. A gente fala para não dar dinheiro pra gente, que o dízimo não é pra gente, o dízimo é pro próximo. Né? A gente não ganha nada no sendo evangelho. Não ganha nada, meu irmão. A gente tem que trabalhar para sustentar a família. Nós não fica aqui tosquenejando, não. Nós não fica de boa aí, perna para cima, não, meu amado. Não é verdade? Então veja bem, quem são os cães? Será que somos nós que trabalhamos? É nós que trabalha? Isso, trabalha para sustentar a família, né? Trabalha ali o suor do rosto para sustentar a família. Tiramos sábado pra gente ir lá, ó, deixou nosso trabalho pra gente ir lá trabalhar, pra ter um lugarzinho pra gente entrar, pra gente pregar a verdade. Ninguém tá cobrando nada de ninguém, cada um ajudando, esforçando, cada um com o seu esforço, né? Tudo isso, amado, pra gente manter o que a Escritura diz, que não é pra roubar. Quem que tá roubando será? Quem que são os roubadores então? Que ele falou, chamou a gente de cão e de roubadores, não é isso? Roubadores. Vamos ver quem que são os roubadores? Vamos ver, meu amado? Por favor. Amado, se prepare para não ter uma surpresa. Os cães, né? Os cães não tá aqui, ó. Quem são os cães? Esses, vamos ler novamente o 10 e 11. Amado, pega a sua Bíblia. Não sou eu que estou falando, amado. As pessoas falam, você está falando mal. Não, eu estou lendo. Isaías 56, 10 e 11. É uma profecia. Isaías proferiu Cristo, o Salvador. 56, 10 e 11. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar, né? Amam tosquenejar, curte uma preguicinha, né? E aí vai. E estes cães, acorda às 10 horas da manhã, e aí vai. Estes cães são gulosos. Estes cães são gulosos. Não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho. Cada um para a sua ganância. Cada um por sua parte. Quem são os cães? Os gananciosos, os tosquenejadores, né? O que amam tosquenejar. Eles não podem ser saciados. Não, meu irmão, olha, você deixa de pagar lá a loja, mas o dízimo você não pode deixar de pagar, meu irmão. Quanto mais tem, mais quer. Mais quer, meu irmão. Isso é verdade. Nunca está satisfeito. Porque o dinheiro corrompe, cara. Quanto mais tem, mais quer ter. Não adianta. O dinheiro corrompe. Por isso que a Escritura diz, né, Timóteo, que ele é a raiz de toda espécie de mal. O dinheiro. Nós precisamos, mas nós temos que ter um controle enorme, senão a gente se corrompe. Se a gente não tiver um controle enorme sobre ele, a gente se corrompe. Não é verdade? Bom, agora vamos ver quem são os roubadores. Né? Aí não tem como fugir do dízimo, irmão. Aí fala, o irmão só fala sobre dízimo, só fica nessa passagem. Mas é porque essas passagens, irmãos, estão claras. Estão claras, a gente tenta mostrar pelo menos claro. E a gente fica aqui, ó, batendo, chovendo no molhado, como se diz, né? Enxugando o gelo para ver se é água batendo em pedra, para ver se fura um pouquinho, porque a semente vai ser lançada. Irmãos, as pessoas que nos ouvem, pode ter certeza, a verdade não volta vazia, a palavra não volta vazia. A sementinha tá lá. O irmão Valdec, irmão Júnior, né? Eu vou contar a experiência, pode, né, irmão? Aí tá aqui junto, tranquilo. O irmão Valdec, eu conheci ele na sala de aula, né? E aí eu cheguei, o primeiro dia que eu cheguei lá, e ele gosta muito de falar da Escritura, né? Ele gosta muito de falar da Escritura. E ele já tinha ouvido falar, eu acho, né, irmão, alguma coisa a respeito, não sei como foi que surgiu o questionamento, não sei se o irmão já sabia que eu falava alguma coisa, não sei como foi que surgiu o questionamento em sala de aula, né? Sim. E aí o irmão perguntou alguma coisa relacionada, ou surgiu esse assunto, eu não sei, eu comecei falando, e eu peguei e comecei a dizer que o dízimo era alimento, nunca foi dinheiro e tal. E o irmão, o que o irmão pensou de mim? Aí eu falei, pensei assim, esse irmão é doido. Esse irmão aí é doido, né? É igual muitos falam, né? Totalmente fora do meu conhecimento que eu tinha na época, né? Uhum. Hoje a minha visão Da palavra. é outra, graças a Deus. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus. É verdade, é Isso palavra, aí. né? É verdade, amém. Então, se a verdade é a Bíblia, por que esses caras falam que a gente está fazendo isso, que está roubando? Isso. Mas eles também não seguem a Bíblia? Então, rapaz, eu acho estranho isso. Isso é, Inclusive, eu vou mandar essa pergunta amanhã. Esses tá? Já cara, tô adiantando aqui. Esses caras são malabaristas. Eu vou mandar. Eles conseguem usar a Bíblia e fazer tudo ao contrário. Eu sou Aguinaldo, eu vou mandar essa pergunta amanhã. Se segue a Bíblia, então por que não responde? Irmão, aí... O que tá na Será que Bíblia? a Bíblia deles é diferente? Então, rapaz, dá a impressão eu acho que é. Não Não pode ser, não tem como, né? Rapaz, dá a impressão que é diferente, cara. Dá a impressão que é Aí diferente. já É tremendo.
É tremendo o malabarismo que eles Não, fazem. não. Conseguem inverter totalmente o evangelho para prosperidade, para pedir mais dinheiro pro povo. Jesus. Eu sempre ouço esses programas Hum, aqui na rádio e domingo eu vi um cara aí também. hum. A única vez que eu vi o cara ler um contexto, não foi nem o contexto inteiro, Deu um capítulo. ele fez uma lambança na leitura e Domingo? não deu pra entender nada. Foi domingo? Foi domingo. Eu assisti também. Ele leu Não, ele leu e uma- não explicou. Ele Tá aí, leu- irmãos, a palavra. Ele leu e, Tá aí. e finalizou o programa e foi embora e não explicou. Tá aí a palavra, né? Aí, ó. Tá aí a palavra. Tá aí a palavra. O Cício colocou aqui, Uhum. e eu só queria complementar, de repente ele não quis falar, mas eu vou falar. Aham. Sobre a escritura. Que o cara embolou, leu, não explicou nada, porque não adianta você ler. E não Na explica. escola não é assim? Oh, com Se certeza. você só ler a Bíblia e você não explicar nada, não vai adiantar nada. E depois o cara foi lá e pediu R$100, pô, pra cada um. Nossa, Que gente. palhaçada, cara. Não, aí é pra acabar. Pô, você vai enfiar isso em um trouxa, cara, na gente não. Não, cara, não, a gente não, é não. trouxa não. A gente não cara. engana Mas mais. ele só leu aquele contextozinho ali porque não tinha nada que prejudicasse eles no E se bem que Sinceramente. aquele texto que ele leu, rapaz, né? aquele texto que ele leu, Rapaz, vamos se ele seguir. fosse explicar na íntegra, olha que tem muita coisa ali. Eu vou dizer se o Wagner é um buchudinho assinado, Ah. mas ele tá mandando aqui, cara, é isso aí, vocês estão falando a verdade. É nossa. Obrigado, verdade. Wagner, por estar seguindo aí, tá? É. Vá conferindo na Bíblia, se tiver alguma Isso. coisa fora, Se tiver a gente vai fora, falando. isso. Obrigado pela força, que a nossa intenção é só essa aqui, só falar a verdade. Exato. Bom, tá? eu tenho um texto para esse camarada, mas antes disso, nós vamos primeiro provar quem que é os cães, né? Quem que é os cães? Ficou bem claro aí? Ficou claro, ó, quem que é os cães? Que é ganancioso, que é um tosquenejar, são pastores que nada compreendem, tá aqui, não é verdade? Agora eu pergunto, nós estamos com ganância, irmão? Nós estamos visando dinheiro? Não. Não, nosso negócio é lá simplesinho, né? É. Não tá tomando dinheiro de ninguém, não é verdade? A gente fica até 10 horas da manhã aí sem trabalhar, irmão? Você consegue? Cara, Dormindo até 10 horas da manhã? Ah, não pula cedo não, né, meu irmão? só os Pra domingos gente... que eu fico bravo, mas se precisar, eu vou lá. Não é verdade? Os domingos é o dia de descanso, né? Tem que descansar um Pra descansar um pouco também. Então, quer dizer, a gente tem que trabalhar, Que acordar isso é cedo. hábito, isso é hábito, não quer dizer nada. Se tiver alguém Isso. também precisando de ser, faz uma coisinha, vai Exato, lá. com certeza. Então, quer dizer, a gente tem que acordar cedo pra sustentar a família, pra ir trabalhar, não é verdade, irmão? Irmão Valdec aí, puxa cedo, né, irmão? Todos os dias, de segunda a sexta. Segunda a E tem sexta, muita trabalhando. gente, César, que é honesto, sim, tem muita Isso, gente com que- certeza, irmão. Agora o cara fica aí dando uma de sabidão e... É verdade. Pô, é complicado. Bom, então vamos ver quem são os roubadores. Esses são os devoradores que não querem escutar a verdade. Opa, vai falar o nome dela? Josiane, obrigado aí, Josiane, é Olha verdade. aí. Hã? César, eu posso pedir aqui uma pergunta deles? Pode. Posso? Então é o seguinte, ó. A gente está aqui recebendo aqui no celular mensagem de pessoas que estão ouvindo o que a gente está falando e está apoiando, Isso. certo? Uhum. Se alguém aí está discordando, manda mensagem, a gente vai ler Isso, aqui. pergunta, fala Não assim, ó, precisa, irmão. falar o nome da pessoa, se não quiser. Se não quiser. Pergunta alguma coisa, não quer saber? Ou de repente é ignorante também. É, Porque tem gente que leva pro lado da ignorância. exato. Vai lá, lê a Bíblia e pergunta. Ó, vou perguntar isso aqui, ver se eles vão responder. É, Aí a gente vai tentar responder aqui. exatamente. Tá? Pode mandar. Ah, mensagem. tipo assim, ó, vocês estão falando aí que é contra o dia, contra qualquer outra coisa que Pode nós falamos mandar no aqui. celular da rádio, tá? Pode mandar o celular da rádio aí, gente. Manda mensagem aí no celular, tá? Pode mandar perguntando, pergunta mesmo. Que nós aqui não temos medo de nada não, meu irmão. Nós Vai ter estamos com a muita gente aí verdade. que vai comentar, esses caras estão indo pra brigando na rádio, tem uns do lado, outros do outro. Não, a gente não tá brigando com Não, as nós estamos mostrando a pessoas. verdade. A gente estamos tentando Mostrar a verdade, das simplesmente. pessoas. Simplesmente. Agora, você queira ler ou não. Isso. A gente tá tentando A opção falar de a cada verdade. um. O que a gente não pode, irmãos, é acovardar. Eu sei a verdade, agora eu não vou falar nada pra ninguém, porque senão vai ter uns caras que vai ficar contra nós. Não, aí, é aí você acovardar. tá mentindo pra Deus. Exato. Aí Se não Deus adianta nos nada. chamou para a verdade, Ele falou anuncia a verdade. Então, se nós sabemos a verdade, nós vamos anunciar. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, não precisa. É porque tem gente É opcional, que acha, é livre-arbítrio. tem gente que acha, César, que quem vai pagar o pecado dele é o pastor. O pastor vai pagar um pouco dos seus pecados. Bobagem, cara, isso aí. Isso é individual, cara. Aquela passagem que diz prestar conta das ovelhas, aquele lá é muito mais pro lado da condenação. Né? Por exemplo, se você é condenado, e esses bodes vão ser condenados junto, porque se os fiéis estão sendo condenados, quanto mais o líder que está ensinando. Não é verdade? Vai ser tipo assim, um argumento do Salvador naquele dia, falar assim, olha aqui, ó. Vocês enganaram, foram enganados por esses caras. Vai dar conta, quer dizer, vai para a condenação junto. Agora, naquele dia, aqui, ó, foi salvo isso aqui, ó. Parabéns para você que ele foi salvo. Não, é pessoal. É pessoal. Aquela E a parte Bíblia prova isso. prova isso, que é pessoal. Verdade. Né? É algo pessoal.
Beleza. programa hoje vai ficar pequeno, né? Rapaz. César, só uma colocaçãozinha aqui. E quando eu me referi lá que a pessoa começou a falar de todo mundo, inclusive da religião católica, o seguinte, cara, se você quer falar dos costumes da católica, por que não fala do seu também? Exato. Não, aí eles ficam falando, que eles são... os costumes das pessoas pra lá. Eles ficam falando, eles são idólatras e não sei o que são idólatras, né? E aí eles estão adorando Deus Mamon? E aí? É só dinheiro. E Jesus condenou, qual que foi o maior ídolo que Jesus condenou no Evangelho? Mamon, o dinheiro. Foi esse o maior ídolo que ele condenou. Foi o maior ídolo que ele condenou, foi Mamon. E eles ficam servindo Mamon, que essa teologia da prosperidade. Não é mesmo? Irmão, vamos ver quem que são os roubadores, mas primeiro eu gostaria de ler um versículo fragmentado igual eles leem para as pessoas. Né? Eu já vi pessoas vindo com esse argumentinho fraco. Irmão, você não leu. Tem uns que nem sabem onde que está. Lá em Malaquias fala. Que versículo, irmão? Nem sabe. Então, aí vem com esse versículo. Vou ler esse aqui, porque as pessoas pensam que a gente não lê a Bíblia. Talvez pode pensar, porque estão enganados com esses líderes, pensam que a gente não lê a Bíblia. Eu vou ler aqui fragmentado igual eles lê, e eu vou mostrar aqui quem que é os roubadores que está dizendo em Malaquias. Quem são os roubadores? Nós vamos ver. Vamos lá. Malaquias 3:10 que eles leem. Bastante. Opa, isso é conhecido. Todos os rios nas casas do tesouro. Estou enjoado de ouvir isso. Então leva, vão levando. Malaquias diz assim, 3:8, do 8 ao 10, capítulo 3. Isso aqui só não precisa nem pegar a Bíblia, porque já sabe de cor. Roubará o homem a Deus? Será que o homem pode roubar a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advinha maior abastança. É claro que essa tradução aqui, ao pé da letra, não é maior abastança, mas até que seja suficiente, se você pegar do hebraico lá e traduzir, né? Nesse livrinho que nós estamos fazendo, a revistinha, vai ter tudo isso aqui, o texto em hebraico, tá aí a tradução para a pessoa ver isso aí, tá tudo nos conforme para as pessoas observarem isso aí. Então veja bem, aqui Deus está fazendo uma repreensão para quem? Para quem que é a repreensão aqui que Deus está dizendo? O Criador está dizendo, olha, vocês estão me roubando. Pode o homem roubar Deus? Vocês estão me roubando nos dízimos, nas ofertas alçadas. Agora eu pergunto aos amados ouvintes, aos religiosos, aos que creem nessa teoria aqui do dízimo. Vocês já leram todo o livro de Malaquias? É a primeira pergunta que eu faço. Vocês já leram todo o livro de Malaquias? Tá? Ou seja, que tem 4 capítulos, que eu acredito que no máximo meia hora, só você ler bem com calma, cuidado. Máximo meia hora você lê todo ele. Ele é 4 capítulos, é muito pequeno. Até eu que não entendo muito, mas o João já leu, né? Já leu, né? Já leu todo, né? Acho que nós passamos umas 2 horas, nós então, conseguimos ler. Foi ler, né, devagar? Então, dependendo da leitura, você vai devagar até entender, beleza, né? Mas assim, eu pergunto para as pessoas, você já leu todo o livro de Malaquias? Se não leu, meu amado, se não leu, é esse o problema do engano. O grande problema do engano de Malaquias está em não ler o livro todo no contexto. Malaquias e toda a escritura, né? E toda a escritura, é claro. Tem que, por exemplo, aqui está falando para trazer a casa do tesouro, a casa do Senhor. Se você for para a escritura, a casa do Senhor nunca foi o templo. Nunca foi o templo. Pior ainda. É Jerusalém. A casa do Senhor é Jerusalém. Quando Davi falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ele não está falando do templo. Por que não está falando do templo? Porque quando Davi estava vivo, não tinha sido construído o primeiro templo de Salomão ainda, porque quem vai construir é o filho dele, depois da morte de Davi. Então, peraí, se Davi não falou do templo, por que ele estava dizendo, então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? As pessoas pensam que é o templo, porque Salmo está depois do livro de Reis ali, né, onde teve a construção do templo. Então quando a pessoa vai ler lá em Salmo, pensa que é uma sequência, porque lá em Reis, primeira Reis, segunda Reis, onde Salomão constrói o templo, a pessoa vai ler Salmo depois e vai pensar, aqui ó, Davi está falando do templo, mas não é, amado. É porque o livro de Salmo foi colocado lá na frente, mas aquelas palavras de Davi foi antes de Reis, foi quando ele estava vivo, não quando ele estava morto. Davi não falou aquilo morto, não é verdade? Então vamos ver quem é. Primeiro, só esse versículo, tem muitos outros. São vários que falam que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Lá em Reis, Isaías 66:1, né? Paulo fala isso lá no Novo Testamento, né? Paulo fala que Deus não habita, o Criador do céu e da terra não habita em templo feito por mãos humanas. Mas vamos ver lá em Salmo 122 e vamos ver quem era a casa de Deus.
Quem era a casa do tesouro? Salmo 122. Vamos ler todo o capítulo, que ele é bem curtinho. Ele tem apenas 9 versículos. Olha só. Vamos ler aqui, Salmo 100. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Peraí, Davi está falando do templo? Não, meu amado. Não está falando do templo, porque o templo não tinha sido ainda construído. Você pode ler em 1ª e 2ª Reis, que o templo começa a ser edificado depois da morte de Davi. Que aí Davi assume para ele a semente, que não é Salomão. Nós já falamos isso aqui. E nessa revistinha vai ter bem explicadinho para as pessoas. Tá? Salomão puxa para ele a semente, sendo que é o Salvador, que é a semente de Davi. Tá? Mas veja bem, Davi está falando aqui, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão... Aí o versículo 2, que não era para ter esse versículo, era para ser um texto só. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém era uma sombra da casa de Deus. Não é que lá era a casa de Deus, é uma sombra. Como fala lá em Hebreus 10:1, 2 Colossenses fala sobre isso, das sombras. Era uma representação, por isso que fala Nova Jerusalém hoje, é o céu, é a habitação de Deus. Tá? É uma sombra, não é que lá era a casa, Jerusalém é a casa de Deus. Não, não é isso também. É uma representação. E Davi falou isso também. Davi que está falando. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Onde era a casa? Jerusalém, nossos pés estão dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Aí as pessoas lêem só o versículo 1 e fica chamando as pessoas para ir para a casa de Deus, desses templos feitos por mãos humanas, que o Criador, que o Salvador não habita. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso está bem claro em toda a Escritura, já citei isso aqui várias vezes. Aí eles ficam, irmão, fica citando sempre o mesmo versículo. Mas é até ver se as pessoas compreendem isso. Entendeu? Então veja bem, aí ele está dizendo, traga todos os dízimos à casa do tesouro. É Jerusalém. Porque os levitas estavam onde? Jerusalém. Para quem que deveria ser dado o dízimo? Está lá em Números 18. Está lá em Levíticos. Somente pode receber os dízimos a tribo de Levi. Somente os sacerdotes, que só podia ser sacerdote quem era da tribo de Levi. Uma das 12 tribos. As 11 tribos irmãs, Judá, Dan, Naftali e outros, né? Era que tinha trazer esse dízimo. Que sempre foi o quê? Nós já vimos aqui. E eu desafio qualquer um me mostrar dízimo de dinheiro. Por que eu estou desafiando? Porque eu sou o cara? Não, meu amado. Porque é verdade, está na Escritura. Jamais ia desafiar alguém se eu não tivesse aqui na Escritura. Só uma pergunta, César. Nesse caso, se fosse seguir esse dízimo da Bíblia que eles pedem, então hoje teria que levar esse dízimo para Jerusalém. Exatamente. Teria que levar. Se fosse seguir esse dízimo da velha aliança, teria que levar para Jerusalém. Aí lá em Deuteronômio 14 fala assim, se for longe, igual para nós seria longe Jerusalém, né? Aí vende o alimento, ata o dinheiro em suas mãos, chegando lá, sabe o que era para a gente fazer? Comprar a vaca, a ovelha, a bebida forte, comprar tudo isso aí, comer tu e tua casa e se alegrar. E não esquecer da parte do levita que cuida do órfão, da viúva, do estrangeiro. Por causa desse negócio de bebida forte aí, que o cara citou que tem gente achando que pode beber cerveja agora e tá tudo legal. Por causa disso aí, dessa passagem. Bom, irmão, assim, eu não bebo. Eu não bebo, né? Agora, eu não bebo. Por que eu não bebo? Porque é mandamento da Bíblia? Não, porque, meu irmão, a Bíblia diz o seguinte, que nós crendo no Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo, que ele nos dá o quê? Domínio próprio. É que sempre eu falo para as pessoas, se você vai beber e não consegue controlar, fica bêbado. Né? O negócio é você se controlar. Perder o controle, se você não consegue, é melhor que nem faça. Porque daí você vai perder o que? Não é por causa da bebida, mas você vai perder seu domínio próprio. Outra coisa, né? Até porque eu, como professor de biologia também, né? Não é por causa dessa religião aí que põe só medo e fardo pesado, mas porque eu acho saudável não beber. Agora, dizer que porque vai pro inferno, onde está isso na Bíblia? Agora, fala do quê? Dos beberrões. São aqueles que vivem em devassidão. Você está entendendo? Se você não aguenta e vai ficar bêbado, vai ficar devasso, é melhor que nem faça, porque você vai perder seu domínio próprio. Agora, eu conheço pessoas que conseguem controlar. Eu conheço pessoas que conseguem se controlar. Se você consegue, meu irmão, a Bíblia não vai o Salvador não vai te condenar por causa disso. Não será por isso que você vai para o inferno. Você está entendendo? Cara não pode, né? Agora, eu como professor de biologia também, porque fiz uma graduação, né? Esses caras que não sabem nem ler e ficam querendo falar que a gente não sabe de nada, eles estão pensando que a gente caiu de paraquedas aqui. Acho que é isso que eles pensam. Você está entendendo? Eu, como professor de biologia, eu recomendo, como professor de biologia, eu recomendo que é mais saudável que não beba.
Eu recomendo isso. É muito mais saudável. Não é verdade? Muito mais. Assim como é saudável também que você não consuma algo que vai fazer mal para o seu... Aí eles não bebem, mas toma Coca-Cola. E aí? Não faz mal também Coca-Cola? Não faz mal, pô? Faz. E para que mal maior? Pior é enganar os outros. Maior do que enganar as pessoas. Esse é o mal pior. Você vê que toda a condenação... Exatamente. Você pode ver que... Existe mal maior que isso? Não, esses aqui eles vão ser condenados por causa disso. Eu não quero condenar ninguém. Mas quem vive essa prática, a Bíblia fala que vai ser condenado. Esses aqui que a Bíblia fala, não quero condenar aqui ninguém. Isso. Mas esse que a Bíblia fala que vai ser condenado é porque simplesmente adulterou a palavra. Entendeu? Blasfemou a palavra. Blasfemar quer dizer tirar do lugar de origem. Inverter as coisas. Você está entendendo? Tá? Agora eles ficam presos a isso aqui. Ah, não pode beber, não pode ir em tal lugar, não sei o quê. E o principal, que é o evangelho, não vive. Não vive. Que é o amor ao próximo. Que é você não fazer o teu irmão que você não quer que seja feito a você. Que é você não enganar o teu irmão em negócio. É o que mais acontece nesse meio, rapaz. Você está entendendo? Não quero generalizar aqui, que tem muita gente justa, com certeza. Isso. Em todos os lugares tem. No domingo eu fiquei Indignado, né? passado assim com... Porque os caras se dizem tão santos, Tão os santo. caras que dizem ser homem de Deus, ser ungido, entendeu? Tem o Espírito Santo, que não sei Isso. o quê. Falar o que aquele cidadão falou. Exatamente. É assim que a gente vai levar. Se fosse uma pergunta pessoal, eu Pessoal, entenderia. tivesse Mas que... eu fiz uma pergunta dentro da Escritura. Exatamente, quer dizer, uma pergunta da Bíblia que você pode responder e o cara berrou aqui igual um cavalo, né? Um desequilibrado da vida, não é verdade? Para as pessoas aqui que estavam ouvindo. Então quer dizer, que amor é esse que ele está pregando? Eu fui obrigado, a única pergunta que eu mandei fora da Escritura foi o que eu falei. Que nem educação ele tinha. Uhum. Isso eu mandei. E tá correto, porque não tem tinha, mesmo. não tinha jeito Para nenhum, pegar cara. e a pessoa manda uma pergunta, chama a pessoa de cão, ele nem conhece. Chamou. Cão endemoniado que tinha que procurar. E quem que é o cão que nós pra vimos se aqui agora? converter. Quem que são os cães que nós vimos aqui agora? Os cães gulosos, que não podem se fartar, né? São os gananciosos, Eu acho que amam tosquenejar. Eu acho um absurdo também, se o Espírito Santo, que eles falam, se é o Espírito Santo Aí de é Deus, doido, cara. que eles se dizem, o Espírito Santo está revelando para mim que o irmão aqui está em pecado, que o irmão fez isso, faz aquilo, ou que o irmão está com problema, está com aquilo. Por que o Espírito Santo dele não revela que ele está enganando os Isso, que inocentes? ele tá pessoas? Exato. Por que será, minha gente? Porque o Boa Espírito Santo é mentiroso pergunta. igual ele. O deles é. Isso. O deles que eles Isso, falam, isso, porque o isso, Espírito isso. Santo deles não é capaz de falar, ó, cão Isso. guloso, você está enganando as pessoas pedindo Esse dinheiro para Espírito elas. Santo. Terá pessoas que podem achar um absurdo, mas falar de Isso. o Espírito Santo não, mas, gente, Nós não estamos. o Espírito Santo de Deus, Do esse Criador. sim, Esse é. esse Nós sim, veneramos, esse sim, nós esse respeitamos. sim. Agora, Esse esse Espírito Santo que- de Deus, mamão, Que só condena os coitadinhos e os líderes enganados. Agora, meu irmão, Deus mamão, meu Do irmão. Deus, do Deus Esse mamão Espírito deles. Santo do Deus mamão, irmão. Do Deus mamão deles. Esse sim que nós estamos falando. É, não o desse Espírito Santo de Deus. Não, O Espírito Rubens é quem fala Entendam. isso, né? É. Aí ele fica falando assim, tá louco. Tá blasfemando. Fica seguindo esse irmão, É. irmão Rubens. Rubens É. aí, tal. O Caio Fábio. Meu amigo. Falou mal do Caio Fábio, falou mal do Rubens, falou Meu mal de todos amigo, aí que pregam a verdade. Até você, se falar a verdade, nós vamos te seguir, cara. É. Só precisa falar a verdade. Só falar a Não verdade. precisa ser Rubens nem ninguém. Não. Falou a O verdade. outro falou. Depois falou que Deus estava revelando naquele momento que tinha que as pessoas dar R$100 para ele para fazer uma festa de igreja. Ah, Para de irmão. mentira, velho. Rapaz. Deus não revela para pedir dinheiro Pra pedir ninguém, dinheiro? Pra pedir dinheiro? Eu não vejo isso na Cara. Para Bíblia. com isso, Eu não vejo Para isso na enganar Bíblia. As pessoas, cara. Estão enganando descaradamente as pessoas. E tem uma lábia antes, César, que Ah, parece que rapaz. faz como as pessoas Sim, não nisso não aí eles buscar são- isso aí, entendeu? Agora nisso aí eu vou Por elogiar isso eles, que hein? engana, cara. Nisso aí eu vou Aí elogiar são eles. muito sabidos, Eles né? são bons. São Os muito caras é bom. sabidos. Sabe Isso aí eles são entre bons. aspas, né, cara? Sabe. Isso aí eles sabem. Sabe manipular as pessoas. Mas vamos ver, continuar vendo quem são os roubadores? Quem estava Vamos roubando lá. Deus aqui em Malaquias? O programa ficou pequeno, né? Ô, rapaz, realmente, hein? Ô, irmã, Alan, nós vamos tentar aqui responder sua pergunta. Aguenta um pouquinho aí. Sabe porque esse aqui não podia fugir hoje, irmão. Não, Entendeu? não está Esse aqui lá. não podia, meu irmão, tá? Desculpa se a gente não conseguir responder hoje, tá? Mas fica tranquilo que nós vamos procurar responder ao amado aí, tá? Malaquias, para quem que foi o livro de Malaquias? Para quem foi escrito? Malaquias foi o profeta de Deus que recebeu a mensagem. Para quem que ele escreveu? Malaquias 1, eu vou ler só o versículo aqui, para dar uma direção para as pessoas lerem todo o capítulo, os 4 capítulos, e observar isso. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Então Deus está dando uma bronca em quem? Em Israel. Todos, a nação de Israel. Para quem? Para Israel. É para nós? É para Israel. Então vamos lá, para Israel. Hoje nós somos Israel espiritual, mas não esse povo aqui a quem Deus estava repreendendo.
Pelo ministério de Malaquias, tá? Nesse capítulo 1, nós já temos uma resposta. Mas antes, vamos aqui para o capítulo 2, tá? O capítulo 2 vai dizer para quem que era responsável pelo engano do povo. Ele está dizendo, ó, vocês, toda a nação, estão me roubando, estão me enganando. Entendeu? Nos dízimos, ofertas sociais e outras mais. Mas alguém era responsável pelo povo de Israel estar errando. Quem são eles? Malaquias 2, 1. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Malaquias foi escrito para os sacerdotes. Quem é os sacerdotes de hoje? Que eles dizem ser, né? Mas quem deveria ser, quem é realmente é Jesus, o Salvador. Ele assumiu o sacerdócio levítico, da tribo de Judá. Não é da tribo de Levi. Mas eles dizem que eles são sacerdotes. Na verdade, eles dizem que são. E se julga o seu homem de Deus. Aí quer falar dos católicos. Ah, ninguém intercessor não existe intercessor. Sendo que eles têm o intercessor deles, os pastores. Eles idolatram os pastores, rapaz. Aí quer falar do outro. Você está entendendo? Exato. Aí quer falar do outro. Eles idolatram os homens. Ah, o homem de Deus não toca. Ah, eu vi uma coisa domingo, irmão. Antes eles falavam assim, olha, vocês estão tocando nos homens de Deus, cuidado com a vida de vocês. Com certeza esses caras já fizeram jejum, já fizeram oração, campanha de oração contra mim, até para ver meu mal. Com certeza, isso aí eu não duvido. Eu estou falando aqui de mim sem saber, mas isso aí eu não duvido não. Que já aconteceu isso, tá? Agora veja bem, como eles estão vendo que cada vez está mostrando mais a verdade, as pessoas estão observando a verdade, mais e mais dias as pessoas, porque a gente está aqui, ó, aguinha na pedra, até furar, devagarzinho. E vamos continuar. Vamos continuar, não tem quem vai nos calar. Não importa nem que seja de casa em casa, não é verdade? Tá. Aí ele falou que, mas aí, tá vendo, irmão? Vai tocar sim. O falou domingo aqui. Vai tocar sim. Tá pensando que não vai tocar no ungido? Vai tocar sim, vai tocar e vai... Quer dizer, já mudou a conversa. Peraí, ou você fala uma coisa ou não fala. Ou vai tocar ou não vai no ungidão deles. Eles falaram que ninguém toca, que vai ser castigado. Agora já tá tocando? Um falou domingo que não, vai tocar sim. Na verdade toca, né? Ué, com certeza. Agora, veja bem, para quem era Malaquias? Para os sacerdotes. Você pode ler o capítulo 1, meu irmão, fica claro, isso é só ler todo. Eu não vou ler todo aqui porque a gente quer responder quem são os roubadores. E é a pergunta do irmão Alan, né? Isso. Eu queria só uma colocação minha, pedir desculpa, que eu fiquei meio... E eu acabei de falar aqui que é um sujo falando do mal lavado. Não foi bem isso que eu quis dizer. É o ditado. Né? É o ditado popular. É o ditado, quero até pedir desculpa. Não, sim, eu entendo. É um ditado popular, beleza. Então a gente entendeu. Então vamos lá, olha só. Então, para quem que era Malaquias? Para os sacerdotes. A palavra era para os sacerdotes. Agora, por que ele fala então que toda a nação está errando? Porque veja bem, se o sacerdote errasse, toda a nação errava. Porque quem é que conduzia o povo nos sacrifícios lá para a remissão de pecado? O sacerdote. Você está entendendo o negócio aqui? Por isso tem que ler e entender o contexto, amado. Entendeu? Você lê então, ó, os sacerdotes estavam enganando. Entendeu? Os sacerdotes estavam errando e levando toda a nação a errar. Por quê? Se você ler o capítulo 1, você vai ver que eles estavam levando o quê? Animal coxo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Que comigo é na escritura, meu amado. Tá? Por isso que a gente está falando que não é que eu estou querendo ser o cara, não é isso. Para com isso. Entendeu? Quem me conhece sabe da humildade que eu tenho. Falou tanto domingo, né, César? E aí mandaram, no mesmo momento, mandaram as mensagens seguintes, que quem estava falando a verdade era os buchudinhos. Exato. Então o que adianta, né? Você ser perfeito e falar mentira. Isso. Perfeito não, que ninguém é perfeito, né? Ó, deixa eu ler aqui, capítulo 1 de Malaquias, o 6 em diante, ó, o 6 em diante do capítulo 1, já dá pra gente ter uma noçãozinha, olha só. O 6, o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor, e se eu sou o pai, onde estará a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. A bronca era para os sacerdotes, e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Para quem ele está dizendo aqui? Para os sacerdotes, amado. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando traz animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti. O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo aqui? O que ele estava fazendo aqui, irmãos? Enganando. Roubando a Deus. Estava roubando as pessoas, roubando a Deus. Irmão, gostaria de saber na Bíblia onde que fala que o irmão tem que usar terno. Tem que usar terno e gravata e saiote, que muitos são pecadores por não usar.
Tem isso aí na Bíblia? Então, meu irmão, não tem. Na minha não tem. Não tem. Pelo contrário, tem uma... de colocar, então. Pelo contrário. A irmã que está respondendo aqui, ó, pelo contrário. Essa é a irmã Márcia. Irmã Márcia? Ô, irmã Márcia, boa pergunta. Tá? Ó, pelo contrário, irmã. Pelo contrário. Na Bíblia diz o seguinte, os que trajam vestes luxuosas estão lá sentados na mesa de Moisés. Jesus fala de quem? Dos fariseus hipócritas, dos líderes religiosos. Jesus falou tudo, meu amado, tá tudo no evangelho. Só não enxerga quem não quer. Você, ó, não a irmã Márcia, porque a irmã Márcia está liberta. Tô falando aqui aos ouvintes que tá duvidando ainda, tá? Você, meu amado, que tá duvidando ainda, você só continua sendo enganado por esses homens se quiser. Se quiser. É só olhar. É só ler a escritura, fala tudo. O evangelho fala tudo, meu amado. Tá? Fala tudo o evangelho. Se de repente você não entendeu o que você está lendo, pergunta para o seu pastor. Isso. Aí sim você vai conhecer ele de perto. É. Vamos ver se ele vai te falar a verdade. Exato. E pede para mostrar na Bíblia, não E versículo pede pra fragmentado. mostrar na Bíblia. Quando ele mostrar para você, versículo tal, você pega, meu irmão, lê todo o capítulo, lê um antes, lê um depois, lê o livro todo e entenda o que é aquilo que está falando. E responda a pergunta do irmão. Não, peraí. Nós temos que responder. Alan, só um pouquinho aí, Alan. Aguenta aí, meu irmão. Olha só. Primeiro vamos ver aqui quem que tava roubando. Quem que tava roubando, ó. Porque quando trazeis animal cego, ele tá falando pro sacerdote, ó. A voz, ó, sacerdote. Porque quando trazeis animal cego, que era dízimo, por que as pessoas não entendem isso aqui? Porque pensam que dízimo hoje é dinheiro. Mas era animal, era ovelhas, né? Porque quando trazeis animal cego, para o sacrificar, tinha que ser o puro. Ele estava levando animal cego, tá? Para o sacrificar não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, aquele que estava lá aleijadinho, que estava lá, né, não estava bem de saúde, não faz mal. Você está dizendo, pode, daí você já está morrendo mesmo, vamos sacrificar esse. Já está roubando. Quer dizer, eles diziam que estavam fazendo o quê? Remissão, queimando aqueles animais, matando para a remissão de pecado, sacrifício, né? Deus está dizendo para eles, olha, vocês estão me roubando. No quê? No dízimo, porque o dízimo sempre foi animais, sempre foi alimento. Aqui era o dízimo do dízimo, esses animais no sacrifício. Vocês estão me roubando. No que nós estamos roubando? Nos dízimos e ofertas alçadas. O que é oferta alçadas? Trazidas. É alça. Foi trazida, é alimento. Se fosse longe, vendia o alimento, a ovelha, o alimento, o animal. Chegando lá naquele lugar que hoje a gente sabe que é Jerusalém, compra tudo de novo, o animal, tal. Come tu e tua casa e se alegre. Mas não esqueça da parte dos levitas, o dízimo, a 10ª parte. A 10ª parte para os levitas. Tá? Não esqueça deles, porque eles estão cuidando do órfão, da viúva, do estrangeiro, e porque eles não têm terra, eles não têm propriedade. O sacerdote, outro também mandamento do Salvador, está lá em Levítico, está lá em Números, diz que os sacerdotes, os levitas, não podiam ter propriedade. Eles não tinham terra e não tinham propriedade, não podia ter, uma lei do Salvador. Por isso que Jesus disse, não tem onde reclinar a minha cabeça, porque Jesus é a sombra dos levitas. Jesus foi o sacerdócio levítico, ele mudando-se o sacerdócio, está lá em Hebreus 7, mudando-se o sacerdócio, logo necessariamente se faz mudança na lei. Então o dízimo no Antigo Testamento tinha que ser levado para Jerusalém, a alimento, a animal. E aqui a repreensão era para os sacerdotes, que estavam levando animal coxo, cego, pão imundo sobre o altar. Deus está dizendo, aí Deus vai continuar, que se você lendo, você vai perceber, lê o contexto. Aí vai chegar lá em 3, 8 ao 10 que nós lemos. Roubará o homem a Deus? Em que te roubamos? Vocês estão roubando o dízimo e oferta assado. Vocês estão entregando animal cego e está dizendo que isso não faz mal? Vocês estão entregando pão imundo no altar e está dizendo que isso pode passar desapercebido por Deus? Tá? Vocês estão fazendo isso? Vocês estão me roubando, vocês e a nação. Por quê? Porque eles recebiam o animal com defeito. Então, quer dizer, a nação passava a errar porque o sacerdote aceitava. Por isso, irmão, isso aqui é uma menção para o Salvador. Por isso ele está dizendo, olha, se o Salvador errasse, se ele não cumprisse, nós também tínhamos errado. É uma sombra. Porque os sacerdotes lá no Antigo Testamento errou, o povo errou. Se Jesus, que é o sacerdócio hoje, e que faz de nós, cada um de nós sacerdote, porque ele está em nós, se tivesse errado, todos nós, toda a nação, estaria errado também. Boa noite, irmão. Uma outra pergunta aqui, ó. Boa noite, irmão. Uma irmã saiu da igreja, e o outro irmão falou que ela não podia, porque o diabo ia tirar a vida dos filhos dela. Gostaria de saber se isso está escrito na Bíblia. Meu irmão, por isso que eu falo, por isso que eu fico, tem hora que eu fico nervoso com esses caras. Meu irmão, porque isso aqui é um aprisionamento psicológico. Como é que fala isso, cara? Saiu da igreja, peraí, como que pode sair da igreja se a igreja somos nós? Você vai sair de você mesmo? A igreja não somos nós? Deus não habita em tempo e forma humana? Será que a Bíblia está mentindo?
Essa irmã aí que perguntou, se de repente você tiver uma Bíblia, você mesmo pode chegar às suas conclusões. De repente a gente pode falar aqui e você questionar. Mas gostei da pergunta, irmã. Gostei da pergunta. Isso. Porque isso aqui eles fazem Menciona toda na- hora. Isso aqui eles fazem Toda todo hora. dia, esses cães gulosos. Toda hora. Esses cães são gulosos. E eu provo na Bíblia que são eles. Porque eles são gananciosos. Isso aí tá acontecendo pertinho da minha casa. Tá acontecendo, né? Ah, é. Tá aí, irmão. Isso aqui a gente vê em cada esquina. César, uma menina que tá grávida. Só porque o esposo Eu não dela sei se é não é isso, crente. Só porque o esposo dela não é crente, estão aterrorizando a menina. Aí. Ela falou pra minha esposa, ficou 3 dias sem botar a cara na rua, com medo, assustada. O que estão falando pra ela, cara? Não existe. Por isso que cara, a pelo gente, amor de Deus. exatamente, por isso a gente não defende religião, porque a religião quer puxar sardinha pro templo deles. Deus não, eu já li várias vezes aqui no programa, minha irmã, olha que ficar pronta a revistinha, eu quero te passar essa revistinha, a irmã que mandou essa mensagem, pode vir buscar uma aqui, uma sua, tá minha irmã? Nós vamos deixar algumas revistinhas aqui, né, irmão? Pra alguém que quiser vir, você vai ler a revistinha, você vai ver que lá na revistinha tá todas as passagens da escritura. Nós podemos fazer outra hora, falar sobre isso aqui também, tá? Nem que a gente fique aqui, ó, chovendo molhado, batendo a aguinha na pedra até furar. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. A igreja somos nós. Como é que eu posso sair de mim mesmo? Como é que eu vou sair da igreja? Sendo que Jesus saiu pregando. Há poucas vezes que ele foi na sinagoga, ele foi lá maltratado, até ser expulso da sinagoga. Jesus foi expulso daquela sinagoga. Se Jesus voltasse hoje e pregasse essa verdade dele, do evangelho, nessa sinagoga, seria expulso de novo e até morto de novo. Seria amor de novo. Seria morto de novo. Com certeza. Minha irmã, não deixa as pessoas colocar pesadelo na sua cabeça. Isso é teologia do medo. Isso aqui é religião. O Salvador é a nossa religião. A religião está lá em Tiago, capítulo 1. Vai lá na sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz assim, ó, a verdadeira religião imaculada para o Pai é esta. Refrear sua língua, atender órfão, viúvo nas suas necessidades e não se manchar com a corrupção do mundo. Aí o cara, não pode beber, mas é um político corrupto. O que adiantou? Nada. O que adiantou? Nada. Pior ainda. Pior. É pior, a corrupção para Deus é pior. Quando ele fala do mundo, é da corrupção, a safadeza, a corrupção que tem no mundo. E não vive nada disso, né? Não vive nada disso. Dedo, Não pode beber isso, não pode beber aquilo, mas engana o irmão negócio. Fariseu hipócrita. Esses caras são uns cães gulosos, fariseu, e eu falo na cara deles. E eu abro a Bíblia para falar. Aqui, eu abro a Bíblia para falar. Entendeu? Olha, então quem são os roubadores? Os sacerdotes estavam roubando. E toda a nação que aceitava aquele engano. Agora veja bem, irmão, que interessante aqui Malaquias 3:10. Rapaz, é muita coisa, cara. E não dá para entender. A pessoa vive enganada se quiser, tem escritura em casa. Não é verdade? Olha só. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis. Para quem que foi o livro de Malaquias? Se você vir lendo todos, 1, 2, 3, 4 capítulos, você vai ver isso aqui. O sacerdote estava roubando. Todavia vós me roubais e dizeis que te roubamos nos dízimos e nas ofertas alçadas. Se tem algum roubador que fala lá em Apocalipse, fala assim, os cães, os roubadores. Quem são os cães que nós vimos aqui? Pastores que nada compreendem. São roubadores porque está roubando o dízimo do Senhor, falando que é dinheiro. O dízimo do Senhor hoje é ajudar teu próximo. Nós vamos ver isso aqui no Evangelho. Ó, como 10 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Onde que é casa? Jerusalém. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abstância. Vamos ler o 11 agora. E por causa de vós repreendei o devorador. Era o devorador, o inseto, em algumas versões está gafanhoto. Se eles não levassem o alimento, Deus falou assim, ó, se vocês não trouxerem o alimento aqui, para os levitas, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, eu vou mandar o gafanhoto, vai acabar com a plantação de vocês. Vocês escolhem. Esse devorador deles aí, que eles usam aí, é Eles Satanás. falam que é Satanás para quê? Para enganar as pessoas, para as pessoas levar dinheiro para eles. Por Deus Mamon, que é Satanás, sustentar eles. Veja que absurdo, cara. As pessoas continuam enganadas se quiser. Nós não estamos falando nada que não é da Bíblia, não. Não é verdade, irmão? Olha só, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim. Quem é que podia falar com Deus? Quem é que podia representar o povo? O povo? O sacerdote. Está dizendo, os sacerdotes, suas palavras estão sendo agressivas para mim. Vocês estão dizendo que isso aí não faz mal. Está sendo agressivo para o Pai. Entendeu? Que temos falado contra ti, vós dizeis, ó, inútil servir a Deus, que nos aproveitou o termo cuidado em guardar os seus preceitos. Ou seja, tinha várias outras nações, ninguém servia a Deus igual servia. Aqui a gente servia a Deus. Os outros aí estão prosperando, nós não. Não é assim hoje? Rapaz, ó, 15. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos.
Aí, ó, quem era soberbo para eles eram os bem-aventurados, tapinha na costa, né? Quem tinha alguma coisa era bem-aventurado. E hoje é diferente? Mesma coisa, meu irmão. Chega um carrão na igreja. Rapaz, eles colocam você em cima do púlpito, Só se for falta necessário. colocar um tapete vermelho. Só falta colocar você em cima do púlpito deles. Agora chega um irmãozinho de bicicleta, rodando lá, ó. Escapou corrente, chega lá, com a mão cheia de graxa. Irmão, ó, você tá meio suja, fica lá no último banco, vai se lavar. É mentira? É mentira. Gente, é mentira o que eu tô falando? De repente, quem está ouvindo, César, tem pessoas que já passou por essa situação. Muito, com certeza. Então, Eu vivi minha vida inteira nesse sistema aí enganoso. a gente passa a dar uma olhada assim, não vale a pena não. Ó, olha só. Ora, pois nós, versículo 15. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados soberbos, também os que cometem piedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro. Os que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro. Os que temem ao Senhor, vem para casa do tesouro? Vem para o templo, os que temem ao Senhor? Fala cada um com o seu companheiro, assim como o Salvador fez. E o Senhor atenta e ouve, há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. E eles serão meu, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Serão para mim particular tesouro. Naquele dia que farei, que dia que é esse? Que todo o Antigo Testamento preparou para chegar esse dia? O Salvador. Naquele dia que farei, aí no capítulo 4, fala sobre isso. Tá? Fala sobre isso, é o Salvador. Então naquele dia do Salvador, que é o nosso tempo hoje, cada um de nós somos a casa do tesouro. Somos particular tesouro. Somos a casa de Deus, o templo de Deus. Paulo falou lá em 1 Coríntios 3, 6, capítulo 3, capítulo 6 também fala. Não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Aí ele fala lá em Atos 7, Atos 17, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O que mais tem na Bíblia é isso. Tá? Não vou ler todos os versículos aqui, porque a gente tem que... Então veja bem, quem que são os roubadores? Hoje é os pastores. Hoje são esses, Que todos os pastores, que pedem né? dízimo de dinheiro. Isso. Porque naquele dia, Jesus vai dizer assim, olha, eu tive... Você levou dízimo na igreja, no templo, por isso venha ser salvo. É isso que ele vai falar naquele dia? Mateus 25? Tive fome e me deste de comer. Olha o alimento aí que é o dízimo. Para onde que tem que levar? Para qualquer um que faz aquele pequenino irmão, faz a mim. Por quê, irmãos? Porque Jesus está em nós. Nós somos a casa do tesouro. Está aqui na Bíblia. Nós somos a casa do tesouro. Então, quando eu faço ao meu irmão, ao meu próximo, e o que mais Jesus falou no Evangelho foi isso, como que esses caras conseguem ler o Evangelho e começam a criar essa teologia dessa prosperidade que eles criam hoje? É impressionante. Eles são artistas. Eles são artistas que Jesus falou assim, olha, não junta tesouro na terra, que a traça e ferrugem consome. Agora, veja bem, esse capítulo aqui é pro cão guloso lá, pro fariseu. É para você, cão guloso. Tá? Ó, Lucas 18, 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Veja bem, nós desprezamos os outros? Não. Pelo contrário, nós desprezamos cães gulosos. Esses aqui a Bíblia nos dá abertura. Não dá nem para desprezar. Isso. Ela fala assim, olha, repreende o homem herege, está lá em Timóteo. Se ele não vir, evita-o. Deixa para lá. Já é, a sua condenação já está chegando. É isso que a gente está tentando fazer, tentando Entendeu? aproximar. Exato. Mas, então... Mas se quiser entender a verdade e vir até nós, Aí será Bem-vindo. Oh, a gente não nega não, meu irmão. Não, Se eu tivesse mentindo aqui, irmão, se eu tivesse aqui, não posso ler essa parte da Escritura, eu ia ficar com medo. Eu não ia jamais. Como eu posso ler qualquer versículo, qualquer capítulo que a pessoa me ligar agora, ou pedir aqui para explicar, eu posso ler qualquer capítulo, falar, lê tal capítulo, eu leio. Porque eu não tenho nada a esconder, meu irmão. Nós não defendemos religião nenhuma. Você está entendendo? Então veja bem, e disse também... Aqui, aí. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, a parábola do cobrador de impostos e do fariseu, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar. Olha que interessante essa parábola, irmão. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu. Quem que era o fariseu? O líder religioso da época, tá? E o outro, publicano. Quem que era o publicano? O cobrador de imposto, considerado pelos fariseus como pecador. Não podia nem chegar perto. Não podia nem chegar perto deles. Nós hoje, né? Hã? Hoje, no caso, nós Tá somos atendendo? Quem os pode atender lá para nós, irmão? Pode atender lá? Tem alguém ligando ali. É pra gente ir lá. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Quem está falando isso aqui? Ó, o fariseu, o líder religioso, está em pé, orando, né? Disse dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores,
que o fariseu está fazendo aqui? Dessa Condenando os palavra outros de roubadores. É igualzinho ele fez. Essa palavra aí, irmão, É igualzinho ele fez. essa palavra eu ouvi também, viu? É, ó. E doeu. Mas olha só, quem está falando aqui? Quem está falando? O fariseu está falando para quem? Para o pecador, não é isso? Para o pecador. O fariseu está falando, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores. Está dizendo que os demais homens eram roubadores, publicano, aquele publicano que estava ali junto com ele. Injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha o que ele vai falar para Deus aqui, que ele fazia. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Olha só o fariseu, o que ele estava falando aqui? Estão entendendo, irmão? O que ele estava falando aqui? Olha, obrigado, Deus, que eu não sou igual a esse roubador, esse adúltero. Muito obrigado que eu não sou igual a eles pecadores. Sabe por que eu não sou pecador, Deus? Porque eu jejuo 2 vezes por semana, Deus. Porque eu dou os dízimos, Deus. Obrigado que eu não sou igual a esse publicano pecador. O publicano, versículo 13, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Quem que Jesus está dizendo que desceu justificado? O publicano pecador, que foi acusado de roubador, porque o fariseu dava o dízimo. Olha só, amado. Que foi acusado de adúltero, porque o fariseu disse que não adulterava, mas pegava as viúvas lá no templo. Hã? Tá pensando, meu irmão, que eu não sei o original? Tá pensando que eu não traduzi o original? Que quando falar que os fariseus abusavam das viúvas lá, aquele abuso é sexual? Hã? Tá pensando que não tem isso na Bíblia? Na nossa versão Ferreira de Almeida não tem. Mas na original tem. Tá? Então olha só. Quem é que estava acusando? O líder religioso. Acusando quem? Um pecador que não dava o dízimo, segundo ele, porque eu dou o dízimo. Jejuo 2 vezes por semana. Ó Deus, obrigado que eu não sou igual a esse pecador, roubador. Não é igualzinho esse camarada que falou aqui, berrando, igual um bode velho. Falou aqui domingo, acusando a gente de roubador, acusando a gente de pecador. Não é igualzinho, amado. Com certeza. Mesma coisa. Mesma coisa. Não mudou nada, irmão. Você continua sendo enganado, meu irmão, se quiser por esses homens. Mas se você pegar a Escritura e ler, você vai ver todas essas coisas. Veja bem, Jesus está condenando quem deu o dízimo ou quem era pecador? Jesus está condenando quem deu o dízimo. Quem jejuou 2 vezes por semana ou quem era pecador? Grandes coisas. Jejuar. Rapaz, é tremendo, meu irmão. A Jejuar só para ser visto pelo povo que jejua. Grandes coisas. É. Quem desceu justificado, meu irmão? Quem desceu? Aquele que falou, Deus, tenha misericórdia de mim. É simples, meu irmão. Se humilhou. Aí diz assim, ó, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Por isso, amado, que pode falar de mim, pode me xingar, pode fazer qualquer coisa, não tem problema, eu não valho nada. Fala que não, eu não valho nada, tá? Porque sou homem pecador, ok? Mas busco andar conforme a Escritura me orienta. Não dizendo que eu não tenho pecado, igual alguns fazem aí, é cheio de pecado. Esse é o que mais tem. Jesus falou para eles, sabe o que Jesus falou para eles? Fariseu hipócrita, vocês são como sepulcro caiado. Por fora é muito bonito, mas por dentro tá podre. E é bonito mesmo, viu? Cheio de ossos podres. É, gravado, terno. É lindo, É lindo. E o Uma coração? mensagem, coração. Será Né? que ele sabe bem o significado da gravata? Ou da gravata? Rapaz, o significado da gravata, meu irmão, se você for a fundo lá na mitologia grega, meu irmão, é o pênis de Baal. É, minha gente, quem estuda história, é que esses caras não, acho que, esses caras que estudou ensino médio, não sei, eles não sabem disso. Mas quem estudou história sabe que aquela gravata lá, tá, vem da mitologia grega. É pênis de Baal, do senhor Baal, deles lá. Beleza, irmão? Aqui respondido? Eu ia ler Lucas 10, mas tem vários textos semelhantes a esse. Eu ia ler lá a parábola do bom samaritano. Continua. Depois não continua, não, vai ter Como me tempo. responda a pergunta do Ô, meu irmão Alan, você tá aí ainda, né, meu irmão? Então vamos lá, irmão Alan. Alan. O Alan perguntou o seguinte. Sobre feitiçaria. O que a Bíblia diz sobre feitiçaria? Meu irmão, a Bíblia condena. Tá? A Bíblia, né? A Escritura, né? Isso. A gente tem um vício, né? A Escritura condena. Meu. Porque a gente fala Escritura, a gente pega o contexto. A Bíblia está limitada por versículo e capítulo. Mas é a mesma coisa, né? É importante a gente saber entender o contexto, não ficar preso com números de versículo e capítulo, tá? Eu vou ler alguns textos aqui, irmãos, só pra gente... Que eu gosto de ler, eu gosto de responder lendo a Bíblia. Eu não gosto de falar, porque condena, mas eu não falo porque condena, igual eles fazem. Não, a Bíblia condena. Aí pronto. Por quê? Por quê?
Olha só. Vou ler aqui, 1 Samuel 15, 23, diz o seguinte, ó, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Olha só, rebelião é como pecado de feitiçaria. Ele compara aqui rebelião. Foi até bom ler isso aqui, tá? Olha só, vamos ler aqui um versículo antes, 22, pra gente entender isso, ó. Porém Samuel, viu que tem que voltar para entender? Porque Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Qual que ele deseja mais? Que você faça sacrifício, mas que depois venha desobedecer a palavra, ou que você obedecer a palavra? Isso é melhor. Não é verdade? Tem que obedecer a palavra, minha gente, tá? Então, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender melhor é do que a gordura de carneiros, que é o que derramava aquela gordura para incenso e tal, como era feito. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que é rebelião aqui? Vocês entenderam o que é rebelião? Por isso tem que ler um capítulo anterior, um versículo anterior, irmão, para entender. Rebelião é os que viviam de sacrifício, mas não obedeciam a palavra. Tá simples. É simples a escritura, meu irmão. Quando você tem o olho aberto, fica simples para entender. O que Deus está falando aqui anteriormente a esse versículo? Olha, sacrificar não é tão valioso quanto obedecer a palavra. Não adianta sacrificar e não obedecer a palavra. A rebelião, o que é rebelião? Não obedecer a palavra. Meu irmão, aqueles que dão dízimo de dinheiro não está obedecendo a palavra, está em rebelião com Deus. Aqueles que dão dízimo de dinheiro está em rebelião com Deus porque não está obedecendo a palavra. E está fazendo sacrifício tolo. É sacrifício humano, levar um dinheiro e levar lá porque acha... Quer dizer, está fazendo porque o Deus Mamão pede, né? Para abençoar a tua vida, para prosperar a tua vida, é isso que você quer? Você não quer o reino, a justiça, você quer prosperidade? Então, meu irmão, continua fazendo. Mas para Deus é rebelião. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Então ele compara aqui a rebelião com feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Aqui está falando uma palavra de Samuel para Saul. Tá? Saul, ele voltava muito para essa questão de feitiçaria, consultava o feiticeiro, que Deus abominava. Segundo a Escritura, Deus abominava. Aqui, ó, uns versículos para a gente entender. Tem um versículo aqui... São vários versículos. Esse aqui nós lemos foi em Samuel. 2 Reis 9, 22. Que é o próprio Salomão falando sobre isso também. Né? Crônicas fala. Tá? Isaías 47, 9. Mas ambas essas coisas virão sobre ti em um momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez. Em toda a sua força virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias. Aqui Deus está condenando ali o povo de Israel por causa disso. Por causa da abundância dos teus muitos encantamentos. Aí nós vamos ver uma passagem aqui que fala que para os servos de Deus não existe. Para Jacó, que é Israel, hoje é espiritual, não existe encantamento. Não existe. Não pega, não cola, como se diz por aí. Né? Feitiçaria, encantamento não cola. Para quem crê verdadeiramente, obedece a palavra. Né? E aí são várias passagens, meu irmão. Tá? Mas eu gostaria de ler uma aqui. Gálatas, olha. Gálatas 5, aqui eu li duas passagens do Antigo Testamento, eu li aqui Isaías, e vou ler aqui também agora Gálatas, que é um livro do Novo Testamento, que diz assim, ó, idolatria, quem está adorando Deus Mamon, idolatria, tá? Quem está adorando pastor, idolatria, qualquer adoração que fuja do Pai, do Criador e do Salvador, idolatria. Um exemplo, quem adora imagem, idolatria. Mas não vamos condenar ninguém por isso. Não. A gente só está explicando o que a Bíblia exatamente. está falando. Quem adora. Isso. Ou seja, você... esse aqui vai fazer por mim. Idolatria. Isso. Tá? Olha só. Apocalipse 9:21. 9:21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Aí eles falam só de não beber, não comer. E é ladroice? E homicídio? Esse homicídio aqui serve para eles que estão matando essas irmãs aí, ó, no psicológico. Satanás vai matar suas filhas. Para com isso, meu irmão. Para de colocar jugo pesado nas pessoas. O jugo de Jesus é leve. É viver o amor. É viver a justiça. Não se contaminar com a imundícia do mundo, de injustiça, de engano, de roubalheira que existe no mundo. É isso. E a prostituição que eles tanto condenam, que é a relação entre o homem e a mulher? Isso. Sendo que a prostituição
que Deus condena. A maior é delas, a palavra? a maior delas é a prostituição da palavra. Da É claro palavra. que Deus não quer que nós prostituímos, né? Ninguém tá, Isso, nada só disso deixar claro. pecado, Isso. nada Porque disso. senão eles invertem, irmão. Coisa, né, a gente já Eles falou invertem que a isso. gente fala, isso aqui vai aqui ó, falando que pode. Eles são desse jeito. Pode. Quem tá ouvindo, vai entender. Eles são desse jeito, eles são desse jeito. Aí fica, aí, ó, falando que É pode. o que eles condenam. É o que eles mais condenam. E a Mas, prostituição que Deus abomina na palavra, na palavra, na escritura. se você ler todo o Apocalipse, você vai perceber que a prostituição é a religião, É a é a religião. falsa doutrina. Essa é a prostituição. A prostituta, a mãe de todas as meretrizes. Para encerrar essa parte aqui, eu vou ler aqui outra passagem que eu achei muito... Ah, essa aqui. Você quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. É isso aí, meu irmão? Opa! Olha, Deuteronômio 18:11. Nem encantador, nem encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus também é perfeito. Olha só. Adivinhante também. Não é só feitiçaria, não. Adivinhos. É os adivinhos. Os adivinhos que tem um monte aí nos templos. Deus está revelando hoje. Que Adivinhando. Rapaz. Os adivinhos não herdarão o reino do céu. Não é que está escrito em É a Apocalipse? escritura que fala. É a escritura que fala, não sou eu. Os adivinhos não herdarão o reino do céu. É a Bíblia que fala. Mas é... E eles estão, o que mais eles fazem é ficar adivinhando a vida dos outros? E aquela história lá, irmão? Da irmã. Não vou falar não, porque... Não, mas tem outra historinha nova aí. Tem história, não vou falar porque as Quem- pessoas podem ficar magoadas, né? Que se ia sair da igreja, vai quebrar a perna, vai não sei o quê. Então, adivinhação isso. Conversa fiada. Esse adivinho, irmão, fala para assim, ó, os adivinhos não herdarão o reino do céu. Fala só isso. Só isso. Não precisa falar mais nada. Quer saber mais do que Deus, rapaz? Pega um jornal, qualquer jornal pirata aí, começa a pregar. Ah, mas profecia. Esse profeta de falar, prever o futuro, que era somente para os profetas do Antigo Testamento, encerrou em João Batista. Esse profeta que previa o futuro, era sempre de uma forma simbólica. Você pode ver, todos que preveram o futuro foi de uma forma simbólica. Assim aconteceu com Daniel, com a estátua lá, com as vacas magras, com as vacas gordas, foi tudo símbolos para prever o futuro. Não existia nada assim, ó, vai ser assim, assim, assim. A Não. espada, né? Foi de forma simbólica, isso. Foi de forma simbólica, tá? Então, os adivinhos hoje, esses que andam adivinhando aí, que vai perder a vida, que vai ser o quê? Esses aí são adivinhos, não herdarão o reino do céu. Esses são adivinhos. Porque os profetas encerraram em João Batista. Ou Jesus estava mentindo? Só Jesus estava mentindo. Então vai ter que rasgar essa passagem do Evangelho, está lá em João. Né? Mateus, que fala. Os profetas encerraram em João Batista. Foi o maior profeta. Do homem nascido não teve homem maior que João Batista. Jesus declara sobre ele. Não é verdade? Agora, nós estamos falando alguma coisa que não está na Escritura? Se não estamos falando alguma coisa que não está na Escritura, por que não ler como a gente faz aqui? Lê a Escritura. E outra, quem está falando a verdade, quem cala consente, não é verdade? Por que nós vamos consentir e calar? Sendo que nós estamos falando a verdade. Nós estamos mostrando a verdade para as pessoas. Mas tem gente que começa a falar assim, rapaz, fica uma coisa na nossa cabeça, quem tá falando a verdade? Vai para a Bíblia. Vai pra Bíblia, cara. Ué, simples. Aí você compara as pessoas, quem Isso. tá falando, quem não tá. Observa as falas. Mas será que todo o mundo todo tá errado agora? Será que só um tá certo? Perceba Vai pra as Bíblia. contradições nos programas. Ué. Igual Outra o coisa. camarada falou bem que, quanto mais fala, mais dá dízimo. Aí depois ele fala, que tá caindo, pode deixar que vai voltar a dar dízimo. Ou, olha, esse irmão aí tá causando confusão na cabeça das pessoas. Peraí, se tá aumentando o dízimo, então por que a gente tá causando confusão? Qualquer pessoa que... Você vê, olha as falas deles, se não há uma grande contradição nas falas. Qualquer pessoa que duvida, César, e vai lá na Bíblia e confere, ele vê a verdade. De repente ele não quer mudar. Mas ele, dentro dele, ele sabe que aquilo é verdade. Exatamente. Aí vai estar enganando a quem? A si próprio. A si próprio. Como conheceu, aí continua naquele engano lá, pra quê? Obedecer pastor, diácono que fala, né? Diácono, obreiro, né? Obreiro. Pô, eles pensam, quem é essas pessoas, eles cara? pensam que é cargo de um templo. Sabe que a igreja somos Cara, nós, é cara. reunião. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, não é verdade? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então, quer dizer, esses homens usados por Deus hoje, igual pastores, igual, eu falo que a gente tirou o pastor da Bíblia, né? Então, mas as pessoas estão observando isso. Irmão, ele está falando que você não crê, mas você fala lá que crê e mostra na Bíblia, como que é para ser feito. Então as pessoas estão observando essa mentira. Porque é o seguinte, como eles não podem argumentar na palavra, ele tira pastor da Bíblia, tira dízimo da Bíblia, só que as pessoas estão vendo
Isso, as pessoas estão conseguindo Não, não é observar. exatamente isso. Por que está criando confusão? É uma confusão boa, que é fazer a pessoa analisar. A pessoa analisar a verdade. Você está entendendo? Então, essa confusão, eu julgo que é boa, que é para fazer a pessoa analisar a verdade. Aí, Analisar. É se você consciência. quiser viver a verdade, aí é você. Se você É, não quer, é é você. consciência. A nossa parte nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo aqui. Não é verdade? É isso aí. Nós vamos continuar fazendo tudo isso aqui, ok? Gente, encerrou nosso tempo. O programa passa rápido, né? Eu espero que esteja respondido aqui o nosso amigo Alan, né? Espero que esteja respondido. São passagens aqui que tem na Escritura, são várias passagens que condena, né? Nós lemos aqui. Isso aqui é condenável por Deus, com certeza, tá? E a todos os ouvintes, um grande abraço a todos vocês que estão aí na sintonia, vocês que estão compreendendo a Escritura, que está vendo que a gente não está falando de nós, mas da Escritura, né? A todos vocês um grande abraço.